por tudo que Ele fez por nós. Nós temos compreendido toda a obra do Senhor que Ele tem feito por nós. E quando nós enxergamos, ao mesmo tempo nós nos alegramos, mas ao mesmo tempo vem uma sensação de urgência. Porque entendemos que quando olhamos para o Senhor, nós nos enxergamos e vemos que ainda falta muito dele alcançar nós, nos alcançar, né? Mas graças ao Senhor porque Ele é paciente. Graças ao Senhor porque Ele é misericordioso. Então, esses sentimentos se misturam, né? Tanto de alegria, quanto de uma certa tristeza, uma certa expectação, né? Do que o Senhor ainda espera fazer em nós e conta com o nosso auxílio no sentido de cooperação, né? Nessa hora. Então, quando nós olhamos para o Senhor, nós enxergamos a nossa miséria. Claro, nos alegramos por causa do Senhor, mas nos entristecemos pela nossa miséria, né? Sim. O quanto nós erramos, o quanto ainda nós somos carnais, o quanto ainda nós somos meninos no Senhor, e o quanto o Senhor ainda, como fala Paulo, né, sofre dores de parto, até que Cristo seja formado em nós, né? Então, muitas vezes nós cooperamos com o Senhor nessa obra que Ele faz na sua igreja, que Ele faz em cada um de nós, mas também às vezes nós nos lamentamos, porque muitas vezes nós atrapalhamos essa obra, né? Em virtude da nossa visão natural, nossa visão carnal, nosso proceder fora do Senhor, independente do Senhor. Mas quando nós enxergamos isso, também é uma alegria. Porque quer dizer que o Senhor está nos mostrando algo, né? Que às vezes nós não enxergamos. Muitas vezes nós falamos muito, usamos muito nossa língua, né? E eu sempre lembro daquela passagem que fala que sejam poucas as nossas palavras, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. O quanto nós temos que aprender a lição da humildade, da dependência do nosso Deus. Que nós possamos nos examinar, que nós possamos nos silenciar diante do Senhor, porque nosso Deus é um Deus tremendo. Que nós possamos reconhecer o seu senhorio em nossas vidas. Reconhecer que não somos autossuficientes, somos dependentes. Necessitamos em tudo do Espírito de Deus. Em tudo, irmãos, em tudo, em tudo. E que o Senhor nos repreenda e nos discipline, né? Naquilo que ainda somos orgulhosos, soberbos, independentes do Senhor. Que o Espírito nos comova, que o Espírito nos constranja a reconhecer Ele como Senhor de nossas vidas. O quanto o Senhor tem tido paciência conosco, né? E graças a Deus por isso. Nós temos feito aqui na Boiúna, irmãos, com a graça do Senhor, juntamente com o Násio, juntamente com os irmãos que ministram, um trabalho de consistência, irmãos. Porque para o Senhor avançar em nós, avançar conosco, irmãos, é essencial o conhecimento dEle. É essencial o conhecimento dEle.
se nós não tivermos conhecimento de Deus e de como Ele age, nós vamos desperdiçar o nosso tempo buscando métodos, buscando maneiras de trabalhar para Deus. E somente será perda de tempo, será algo inútil. Então eu creio que nós estamos, com o auxílio do Senhor, com a direção do Senhor, buscando fazer algo consistente na vida de todos nós, que é um estudo sistemático da palavra. Nós estamos em Mateus já vai fazer 2 anos. Domingo na salvação, o assunto de salvação, tem muito assunto ainda para falar, irmãos. Porque parece que muitos acham que o reunir é só chegar, dar uma palavra e acabou, e está todo mundo bem, feliz, vai para casa. A palavra foi boa? Foi boa a palavra. Gostei da palavra. Mas muitas vezes isso não traz crescimento. Porque não traz um conhecimento do Senhor. Não traz um conhecimento de como Deus age e da sua vontade. Então nós ficamos na nossa vontade. Ficamos naquilo que nós achamos que é o mais correto. Ninguém começa uma obra pelo embolso, certo? Para ter embolso tem que ter parede. Para ter parede tem que ter alicerce. Então tudo tem a sua ordem na casa de Deus. E eu creio que o Senhor quer fazer esse trabalho entre nós, irmãos. Um trabalho de edificação. Claro, Ele quer fazer esse trabalho com toda a sua igreja, de edificação. Então nós temos que compreender como que Deus edifica, irmãos. Qual é a ordem da edificação? Não podemos começar pelo telhado. Temos que começar pelo fundamento, irmão. É pelo fundamento. Então nós estamos querendo colocar uma base para a partir dessa base bem fundamentada, que é Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento senão Cristo. Mas às vezes nós temos uma vida cristã de anos e não conhecemos a Cristo. Conhecemos um outro Cristo, mas não o Cristo verdadeiro, o Cristo da Bíblia. E o Senhor certa vez falou que nos últimos dias viriam muitos falsos cristos, irmãos. Muitos falsos cristos. E a gente às vezes imagina que vai levantar uma pessoa ali se dizendo que é Cristo, vai se levantar outra pessoa não sei aonde dizendo que é Cristo, e outra pessoa em outro país dizendo que é Jesus. Mas às vezes não é assim que acontece, irmãos. Os falsos cristos que vêm são os falsos cristos pregados pela igreja. É um Cristo que não é bíblico. Então tem muita gente seguindo um Cristo que não é um Cristo da Bíblia. É um falso Cristo. Não necessariamente uma pessoa que aparece, mas é um falso Jesus que é pregado. E tem muitos seguindo falsos cristos. O Jesus da prosperidade, o Jesus da bênção, é um falso Cristo. E podemos dizer que no nosso tempo, isso não é verdadeiro? Que existem muitos falsos cristos, irmãos, sendo pregados por aí? Sim. Então que nós possamos discernir o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Não reclamemos do trabalho que tem sido feito. É um trabalho de formiguinha mesmo, de colocar cada coisa no seu lugar. Nós entendermos, irmãos, como o Senhor trabalhou aqui com os seus discípulos. Nós vamos aqui a Mateus capítulo 20. Podemos abrir lá em Mateus capítulo 20. Porque essa é a terceira vez que o Senhor chama os seus discípulos e fala para eles que ele iria ser crucificado e iria morrer. É a terceira vez que nós estamos vendo isso. A primeira vez foi quando ele falou com Pedro. O que Pedro fez? Repreendeu o Senhor.
De maneira nenhuma. Na segunda vez, ele fala com os discípulos da sua morte, no capítulo 17 de Mateus. E os discípulos se entristecem. E aqui é a terceira vez que o Senhor chama os seus discípulos e diz para eles que ele seria morto. E o que acontece logo em seguida, irmãos? Começa uma disputa de quem sentaria à sua direita e à sua esquerda. Então, nessa terceira vez, os discípulos estão preocupados, o Senhor falando da sua morte e os discípulos preocupados com quem iria sentar à esquerda e à direita, né? Então a gente vê o Senhor, a paciência do Senhor para ensinar os seus discípulos. A paciência do Senhor para nos ensinar, irmãos. Porque o Senhor aqui, ele estava, digamos, entre aspas, sozinho, irmãos. O Senhor queria companheiros. Na hora da sua morte, o Senhor buscava companheiros. Ele chamava os discípulos, vamos orar comigo. Mas os discípulos fizeram o quê? Não puderam vigiar nem por uma hora. Então, entre aspas, o Senhor, nessa hora difícil da sua vida, estava difícil, estava sozinho. Claro que ele contava com o Pai. O Pai estava com ele. Os anjos vinham e serviam ele. Quando ele chorava e derramava suor de sangue, suava sangue. O texto fala que ao final os anjos vieram e consolaram ele, serviram ele. Mas era ele e o Pai. Porque os discípulos ainda estavam cegos. Não enxergavam. E logo em seguida, aqui no versículo 29, fala do cego. Os cegos clamando ao Senhor. E parece que esses cegos aqui, no versículo 29 de Mateus 20, estavam enxergando mais do que os discípulos. Porque eles clamavam, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles reconheciam o Senhor como Messias e sabiam que ele poderia curar a sua cegueira. E quem é que pode curar cegueira, irmãos? Quem é que pode curar cegueira se não só o Senhor? Só Deus. Então, a passagem de hoje começa no versículo 17, porque diz que, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então essa é a terceira vez, irmãos, que o Senhor está, desde o capítulo 16, ensinando aos discípulos como, na prática, viver uma vida de igreja, uma vida de reino. Como eles teriam que viver para conseguir entrar no reino de Deus. Mas até aqui, os discípulos ouviam o ensino do Senhor, mas até aqui, irmãos, eles não estavam aplicando esse ensino. Quantas reuniões nós não participamos, irmãos? Quantas palavras nós não ouvimos, irmãos? Quantos anos nós estamos frequentando reuniões, frequentando conferências, ouvindo a palavra, mas quanto dessa palavra nós temos aplicado na nossa vida? Quanto dessa palavra tem sido realidade em nós? Quanto dessa palavra tem nos transformado, irmãos? Imagine se tudo que nós aprendemos e ouvimos, nós tivéssemos aplicado em nossas vidas. Não necessitaríamos ouvir aquela repreensão de Hebreus, quando ele fala que vós, devido ao tempo transcorrido, já deviam ser mestres, mas necessitai novamente de leite. Novamente necessitai de ouvir os rudimentos da palavra. Que o Senhor, Ele
ganhe espaço, irmãos, no nosso coração. Irmãos. Que no nosso dia a dia, nas nossas lutas diárias, nos nossos desafios, decisões, nós possamos depender do Senhor, como falou o irmão Malvino. Esperar pelo Senhor. Depender da sua graça, irmãos. O Senhor em todo tempo ele dependia do Pai. Em todo tempo ele dependia da graça do Senhor. A palavra diz que o Senhor ele crescia. Em que, irmãos? Em que o Senhor crescia, irmãos? Em conhecimento, em sabedoria e em graça. O que é crescer em graça, irmão? Alguém poderia falar? O que é crescer em graça? Ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. O que é crescer em graça? Agradar a Deus. Amor. Agradar a Deus. Para mim, exalar o perfume de Deus e subindo, tocando no Senhor, chegando mais perto do Senhor, cada vez mais. Porque as pessoas, onde ele passava, as pessoas viam graça nele, né? Ele, não era Acho que pela é agradável, beleza, não era pela formosura, porque eu não tinha. Mas a graça é o próprio Cristo, né? Eu entendo. E aí, quando ele passava, ele era o Senhor, mesmo Está sendo falando de uma homem. criança ainda. Essa parte deu quando ele era. Vamos aqui abrir em 2 Pedro, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 18. 3:18? 2 Pedro 3, 18. Fala assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lá em Lucas, diz que o Senhor crescia em conhecimento, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. E Pedro que nos recomenda, irmãos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que seria, irmãos, crescer em graça? Crescer em graça é crescer na dependência de Deus. Isso é crescer em graça, irmãos. É você crescer reconhecendo que você depende de Deus. Crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós entendemos Deus pela sua palavra, o que acontece conosco? Mais a gente depende. Mais nós reconhecemos a nossa miséria. Quanto mais nós reconhecemos a nossa miséria, irmãos, nós reconhecemos mais a nossa dependência de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós dependemos da sua graça. E o quanto nós temos que aprender, irmãos, o que é crescer em graça. O que é crescer na dependência do Senhor. O quanto nós falhamos em nossas vidas, irmãos. Porque nós saímos dessa graça do Senhor. Muitas vezes nós falamos e reconhecemos, e é pregado, que a nossa salvação é por quê, irmãos? É por graça. Simplesmente por graça. E o que é graça que nós entendemos da salvação? Que nós temos falado todos os domingos. É que nós não fizemos nada. Isso é graça. Nós não fizemos nada. O Senhor, por graça, nos deu salvação. Fomos salvos sem fazer nada. Tudo vem do Senhor. E a vida eterna habita em nós por graça. Mas parece que na nossa carreira e na nossa caminhada cristã, nós esquecemos dessa graça. E buscamos caminhar conforme a nossa própria força.
conforme o nosso próprio entendimento, conforme a nossa própria vontade. Não é isso que acontece conosco? A graça, irmãos, não fica somente na salvação. A graça percorre toda a nossa carreira cristã. Tudo, irmãos, é por graça. Por isso que ele está dizendo aqui, crescer na graça. Crescer na graça é o quê? Crescer na dependência, do Senhor. Mas os discípulos aqui não compreenderam isso, irmãos. E só voltando um pouquinho, só para nós gloriarmos o nosso Senhor, contemplarmos o nosso Senhor, quando o Senhor relata a sua morte para os discípulos, irmãos, Ele relatou a sua morte com riquezas de detalhe. Ele sabia para onde ele estava indo. E como que ele narra esse caminho de cruz para os discípulos? Como é que ele narrou isso, irmãos? Ele falou o seguinte, vamos voltar aqui, Mateus capítulo 20. Então estando Jesus para subir a Jerusalém, então ele sabia para onde ele ia, irmãos. Ele ia para Jerusalém, porque ele sabia que era lá que ele seria crucificado. Chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Então ele sabia que ele seria entregue, irmãos. Antes de ser entregue, ele sabia disso. Ele sabia que ele seria traído. Ele sabia para quem ele seria entregue. Para quem ele seria entregue? Aos principais sacerdotes e escribas. E ele fala isso para os discípulos, meu amigo. Seria entregue aos principais sacerdotes e escribas. E ele continua: eles o condenarão à morte. O Senhor sabia isso tudo. E relatou para os discípulos que ele seria traído, entregue para os sacerdotes, e eles o condenarão à morte. Os sacerdotes não poderiam executar a morte. Eles poderiam condená-lo à morte. Mas para executar, eles teriam que entregar para os romanos. E o Senhor fala isso. Como é que ele fala aqui? E o entregarão aos gentios. Como o Senhor sabia isso, irmão? E o entregarão aos gentios para ser escarnecido. Ele sabia que ia ser escarnecido, açoitado, crucificado. O Senhor sabia o detalhe da sua morte. Lá em Marcos ele relata que o Senhor seria morto. Mas em Mateus ele relata o tipo de morte que o Senhor sofreria. Não somente que seria morto, mas seria morto por crucificação. E o Senhor fala isso para os discípulos, irmãos, com riqueza de detalhe. Mas o Senhor também sabia o seguinte, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele ressurgiria. Como é que o Senhor sabia disso tudo, irmãos? Podem dar palpite, irmão. Como é que o Senhor sabia disso tudo? Essência divina, ele veio do céu. Ele era homem e Deus. Então ele sabia disso pela sua divindade, né? É isso que está querendo dizer. Pela sua divindade. Amém, irmãos? Alguém mais se habilita? Como é que ele sabia disso tudo, irmãos? Ele era Deus, né? Riqueza de detalhe. Ele era um com o Pai. Ele era um com o Pai. Ele tinha o Espírito Santo. A obra dele. Mas quando ele foi enviado ao deserto pelo Espírito Santo, irmãos, como que ele confrontou Satanás no deserto? A palavra. O Senhor conhecia a palavra. Isso tudo que o Senhor relatou aqui está na palavra, irmão. Está na Bíblia, irmãos. Está no Antigo Testamento. Que ele seria traído, que ele seria morto no madeiro, Como ovelha muda, né? Matador. como ovelha muda, escarneceriam dele. Está tudo na Bíblia, irmãos. Está tudo na palavra. Então o Senhor tinha intimidade com a palavra.
Ele sabia que a palavra falava dele. Irmão, isso é tremendo demais, irmão. Porque ele é a palavra, o verbo se Ele é a palavra. Quem é que sabendo que vai morrer ali na esquina, vai caminhar até lá, irmãos? Quem é que vai? E o Senhor, sabendo da sua morte, ele caminha até a sua morte. Isso é loucura, irmãos. Isso é loucura, irmãos. Não é loucura? Para o mundo isso é loucura. Mas só quem está dependendo da graça de Deus é capaz disso, irmãos. Só quem enxerga o Senhor e a sua beleza e a sua santidade e o seu amor e reconhece que a sua vida está nas mãos dele, é capaz de caminhar o caminho de cruz. Paulo não foi assim, irmãos? Ele caminhava para Jerusalém. Paulo também, lembra? Paulo ia para Jerusalém. E aquele profeta Ágabo, né? Ó, o Espírito Santo diz que se você for para lá, tirou o cinto, né? Aquelas profecias do Antigo Testamento, né? Estava ali em voga ali ainda. Aí pegou aquele cinto, amarrou. Se você for para lá, você vai ser amarrado. Você vai sofrer. É o Espírito Santo que está falando. O que Paulo fala? O que Paulo responde à profecia? Não me peçais. Porque eu tenho que padecer por Cristo. Não foi o que o Senhor revelou para ele? Não me peça. Não me peçais, né? Não foi o que o Senhor revelou para ele no começo da sua conversão, irmão? Quando ele fala, o Espírito fala para aquele... Eu esqueci o nome agora. O Espírito mandou o irmão receber Paulo, né? E não Paulo, aquele que persegue a igreja, não, que isso. Não vai, porque ele é um vaso separado. Paulo, Ananias, né? Ele é um vaso separado. E eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que padecer por causa do meu nome. Então Paulo sabia que tinha que padecer por Cristo, irmãos. O quanto nós sabemos que temos que padecer por Cristo, irmãos. O quanto que nós sabemos que temos que padecer por Cristo, irmãos. O quanto nós enxergamos isso, irmão. Tem um versículo que fala que nós temos que saber que nós temos que padecer por Cristo. Os irmãos que têm mais intimidade aí me ajudem nesse versículo. Que não é só nós crermos nele, né? Mas também padecermos por ele. Acho que está em Filipenses, se eu não me engano. Amém. Irmãos, tenhamos intimidade com a palavra. Tenhamos intimidade com Cristo. Para saber que nós temos que padecer por ele. Não é somente crer nele, mas também padecer. Porque Cristo estava aqui caminhando para a cruz, irmãos. O Senhor estava nos seus últimos dias de ministério. 3 anos e meio ensinando aos discípulos. E chega nesse último momento, ele falando para os discípulos que iria caminhar o caminho da cruz, ia morrer, ia ser escarnecido, ia ser açoitado, ia ser crucificado. E qual é a disputa dos discípulos, irmãos? Senhor, faz com que eu sente à sua direita e meu irmão à sua esquerda. O Senhor estava só, irmãos. O Senhor estava só. Mas nem isso o demoveu do seu propósito. Nem isso o demoveu do seu caminho. Muitas vezes, irmãos, nós estaremos sós, irmãos. Nós estaremos sós e sendo reputados como loucos. Por que você está fazendo isso? Para que sofrer tanto? Será que seu Deus quer isso para você mesmo? Esse caminho de sofrimento, para quê? Eu conheço outro Deus. O Deus que emprega na minha igreja é outro. Deus de bênção, de maravilha, de cura, de prosperidade. É outro Deus que pregam, é outro Senhor, é outro Cristo, é um falso Cristo. Amém, irmãos? Que nós também temos que ter o desejo de sentarmos ao lado do Senhor. Quem é que não quer sentar à direita do Senhor? Quem não quer sentar à esquerda do Senhor, irmãos?
Quem não quer? Eu nunca nem pensei nisso. Porque acho possível. Para mim. Os discípulos pensaram. Eles pensaram. Vamos ler aqui a passagem, a partir do versículo 20. Eu também nunca pensei. Então, depois do Senhor relatar a sua morte para os discípulos, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Irmãos, eu desconfio que foram os filhos que pediram para a mãe fazer o pedido. Mãe, vai lá, mãe, pede para ele que ele não vai negar, não. A mãe pediu, irmão. Mas ela tinha fé, ela acreditava. Sim, ela cria no Senhor, claro. Era uma discípula do Senhor. Ela acreditava. Mas eu creio que os filhos foram lá: mamãe, pede para ele, mamãe. Entendi, né, mãe? Queria reinar ali, né? Entendi, eu queria reinar ali. Por isso que ela pediu. Entendeu? Entendeu? Assim. Tremendo isso que Názio falou, irmão. Porque o Senhor estava caminhando para Jerusalém, estava chegando perto, estava em Jericó. A próxima cidade era Jerusalém. E o que os discípulos pensavam? Agora ele vai implantar o reino, é agora. É agora, irmão. O Senhor vai reinar, vai destituir Roma. Ele vai implantar o seu reino, vai governar eternamente. E nós estamos com ele aqui, ó. Mãe, vai lá, Mãe, vai lá. Vai lá. Vamos sentar à direita e uma à esquerda. Não compreendiam as Escrituras, irmãos. E de tudo que as Escrituras falavam a respeito do Senhor. Lembra daqueles discípulos do caminho de Emaús? O Senhor chamou eles de quê, irmãos? Nécios e tardos de coração, para compreender tudo o que a Escritura falava do Filho de Deus. Era um pedido, irmãos, legítimo. Tem muitos irmãos que nessa passagem condenam os discípulos pelo pedido que eles estavam fazendo. Eu concordo em parte eu concordo. Por quê? Porque esse não era o momento, né? Não é que o pedido em si fosse um pedido ruim. Eu quero estar o mais próximo do Senhor possível, irmãos. Quando Ele vier implantar seu reino. Eu quero. Eu sei que eu não vou estar nem à direita, nem à esquerda. Isso eu tenho certeza que eu não vou estar, irmão. Mas se eu puder estar o mais perto possível, irmãos, é um desejo legítimo ou não é? Tem irmãos que pensam: já fui salvo, já está resolvido, não quero mais nada. Eu amo o Senhor, vou para a igreja, trabalho pelo Senhor porque eu amo Ele. Irmãos, o Senhor nos prometeu recompensa. O Senhor nos prometeu galardão. O Senhor nos prometeu um reino. E Ele, com essas promessas, com esse galardão e recompensa, Ele nos dá um estímulo, irmãos. Você vai dispensar o estímulo que o Senhor está te dando? Pô, então você é mais santo que o Senhor. Se você dispensa, você é mais santo que o Senhor. Porque nem o Senhor dispensou a recompensa. Porque fala que o Senhor caminhou para a cruz por quê? Por causa da alegria que estava proposta. Por isso Ele caminhou para a cruz. Porque tinha uma alegria proposta para Ele depois da cruz. Claro que foi por amor, mas também porque tinha uma recompensa. A recompensa era o quê? Era uma herança. Ele foi para a cruz por causa da herança, irmãos. Que herança é essa? Igreja. Somos nós. Ele foi para a cruz por causa da herança. A herança somos nós. E nós devemos também ir para a cruz, carregar nossa cruz por causa da nossa herança. Quem é a nossa herança, irmãos? É o Senhor. Está vendo que é tremendo, irmãos? Nós somos herança do Senhor. O Senhor é a nossa herança. Se eu amo o Senhor, eu quero estar mais perto dele possível. Não é somente uma coroa de ouro na cabeça, como falou o Roberto na semana passada, né? Essa coroa, irmãos, é estar próximo do Senhor. Todos eles queriam, todos os 10 queriam até bater nele. Todo mundo queria. Mas voltando, já que você voltou para a passagem, vamos voltar para a passagem então.
de Mateus. Era um pedido legítimo, porque o Senhor não reprova eles no pedido. O Senhor, em momento algum, reprovou eles no pedido. O que o Senhor reprovou eles nessa questão do pedido? Não o pedido em si. Mas o Senhor reprovou porque eles não tinham conhecimento do que eles tinham que passar para conseguir ganhar o que eles estavam pedindo. Somente por isso. Não foi o pedido em si. Eles estavam cegos com relação à sua posição. Porque eles ainda estavam com um olhar natural, irmãos. Um olhar terrenal. Eles queriam tratar as coisas do reino como se tratam as coisas desse mundo. E o Senhor vai ensinar que não é assim. Não é dessa maneira. Nós devemos ver, assim como Paulo fala para Timóteo, como nós devemos nos portar na casa de Deus. Não é de forma natural. Na casa de Deus, irmãos, nós não tratamos com os irmãos e com as coisas de Deus de forma natural. Na casa de Deus, é o contrário do nosso tratar com o mundo, irmãos. Então, a mãe vem fazer esse pedido, e no versículo 22, o Senhor fala: não sabeis o que pedis. Pois, podes vós beber o cálice que eu estou para beber? O Senhor faz uma pergunta. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber e ser batizado com o batismo que eu serei batizado? Fala lá em Marcos, né? Podemos. Eles falaram. E eles falaram, podemos. Os irmãos acham que eles responderam com conhecimento de causa? Não sabiam nem o que estava falando. Não tem aquela pergunta que se faz para alguém que quer receber alguma coisa, né? E a pessoa não está nem prestando atenção na sua pergunta. Ele só responde que pode. Não, claro, tranquilo, pode. A pessoa que está atrás do empréstimo. Bom, vou te prestar isso, mas você vai conseguir pagar? Não, claro, vou poder te pagar, tranquilo, esquenta não. Ele quer o empréstimo, ele quer o dinheiro. Chega no segundo, terceiro mês, se enrola todo, não consegue pagar e deve. Recebeu o dinheiro, tá, é o que ele queria. Né? Igual minha filha. Às vezes a gente tem que ser como criança, mas não no entendimento. Esses discípulos estavam que nem minha filha, né, a Evelyn. Porque lá a gente em casa a gente usa cartão de crédito. A gente gasta no cartão de crédito. Mas a gente tem controle. Ó, eu só posso gastar até aqui. Pá! Porque eu sei quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar no cartão de crédito para poder pagar a fatura. Eu não vou gastar mais do que eu ganho. Então a gente lá em casa faz o seguinte, ó. Acabou, ó. Espera virar o cartão. Quando virar o cartão, a gente compra isso, compra aquilo. Né? Lá em casa é assim. Acabou. Esse mês acabou. Só vai comprar só o básico, agora só comida, só isso, porque lazer chorou, acabou. Vamos esperar virar o cartão. Aí chegou uma vez, minha filha Evelyn: pai, quando virar o cartão, vamos comprar uma casa nova? No cartão. Não tem entendimento, irmãos. Não compreende. Né? É como criança, é como os discípulos aqui. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Podemos. Pô, não sabe nem o que está falando. Um deles era o discípulo. Mas o Senhor sabe. Um deles era o discípulo. Tiago e João. Né? Acho que vai ver que é por isso que ela via muita proximidade, né, entre Jesus e João. Não, sim, eles eram os discípulos ela mais não próximos, nada, né? João, André, Tiago e Pedro, eram os quatro mais próximos. Né? Mas eles estavam com um olhar natural, irmãos, olhar natural, olhar humano. Podemos, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? E o Senhor responde o quê? Então lhes disse: bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então o Senhor sabia que naquele momento eles não estavam entendendo nada. Mas quando o Senhor morresse e ressuscitasse, o Senhor sabia que eles compreenderiam. Que caminho é esse? O caminho de cruz, porque o caminho de cruz antecede o reino, irmãos. A cruz antecede a glória. O Senhor sabia disso.
Por isso ele caminhava para Jerusalém. E lá em Lucas fala que ele caminhava com a aparência de quem ia para Jerusalém. Como é que é possível isso? Alguém reconhecendo a aparência de alguém que ela está indo para algum lugar. Eu vou reconhecer agora na face do Roberto, que daqui ele vai sair daqui e vai lá para o Rio Centro. Pô, como é que pode isso? Eu estou com um cara que vou para onde, irmãos, quando sair daqui? Cancela Preta. Bom, que isso, não é Barra, não? Não, Cancela Preta. Assim, é só o Senhor, irmãos. Ele estava resoluto. Ele estava resolvido. Eu vou para Jerusalém. E ninguém vai me impedir. A multidão não vai me impedir. A glória não vai me impedir. Os sacerdotes não vão me impedir. Satanás não vai me impedir. Ele estava resoluto. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. O Senhor crescia em graça. Crescia na dependência. E não era nem ele que ia decidir quem sentaria à sua direita e à sua esquerda. Filho, senta aqui na minha destra, até que eu coloque todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Dependência do Pai. Quando nós estamos, irmãos, aparentemente, porque às vezes nós pensamos isso, não pensamos? Nós aparentemente pensamos que estamos na mão do diabo, né? Às vezes. Nós estamos numa situação tão tremenda, numa dificuldade, irmãos. Imagina Jó. Está na mão de Satanás. Mas o Senhor sabia que mesmo caminhando para a cruz, ele estava na mão do Pai, irmãos. Não era na mão de Satanás. Jó não estava na mão de Satanás. Nós não estaremos nunca nas mãos de Satanás. Pode ser a pior dificuldade possível em nossas vidas, irmãos. Nós estamos nas mãos do Senhor. Davi escolheu, né? Prefiro estar na mão do Senhor. Prefiro cair na mão de Deus, né? Do que na mão dos homens. Mas como os discípulos, irmãos, tinham um coração carnal, um coração natural, eles confiavam no Senhor, eles criam no Senhor, né? Sabiam que Ele era o Messias, mas não compreendiam ainda os caminhos do Senhor. E nós muitas vezes somos assim, irmãos. Nós cremos no Senhor, temos fé no Senhor, mas muitas vezes não compreendemos os seus caminhos, não compreendemos as suas maneiras. Começamos na graça, mas nos aperfeiçoamos na carne. Esses somos nós muitas vezes. Começamos bem, caminhamos bem, confiando no Senhor. Mas quando as coisas vão melhorando, vão ficando bem, nós nos ensoberbecemos e esquecemos do Senhor. Você fala conversão no começo mesmo? Da conversão? Sim, no começo da nossa vida cristã, no começo da nossa conversão. Confiamos no Senhor totalmente. Começamos na graça, mas nos aperfeiçoamos na carne. É porque a gente é como criança no começo. Depois a gente quer crescer. Quer ficar independente. E não cresce na graça. Não foi essa a exortação que o Paulo fez para os Gálatas? Me admiro de vós, que começastes na graça e agora estão se aperfeiçoando na carne. Irmãos. E tem um exemplo tremendo lá no Antigo Testamento disso. Vamos lá, 2 Crônicas. Capítulo 26. Sai da igreja e vai para macumba? Não foi uma coisa tão doida assim. Não, mas não é nem disso que a gente está falando, né? Não, mas já existe isso. Não é nem disso, né? Não é nem disso. A gente está falando de cristãos, crentes que se aperfeiçoam na carne, ou seja, esquecem da graça e quer fazer as coisas no seu próprio entendimento, só no intelecto. Capítulo 26. E às vezes não é pecado, né? Eu tô lembrando do Saúl de novo. Não, é pecado, pô. Não, nem sempre é pecado, às vezes. Não, é pecado. Quando nós saímos da dependência do Senhor e confiamos em nós mesmos, é pecado. Pode não ser um adultério, pode não ser um roubo, uma fornicação, é mentira. Mas fazer as coisas independente do Senhor é pecado. Não foi isso que aconteceu com Adão?
fazer as coisas independentes de Deus? Não foi isso que aconteceu com Saul? Não foi isso que aconteceu com Satanás, irmão? Que vai se embaraçando, né? Vai se embaraçando. Vai se embaraçando e fica igual aquele arame farpado. Sim. Ele está dentro do arame farpado e... Aí não sai mais, né? Lembra da história do rei Uzias, irmão? Tem uma passagem que diz assim, cai nas garras do inimigo, o Senhor tira. Vai terrível, vai cair na mão do inimigo. Cair nas mãos dos homens. Dos homens. Foi a escolha que Davi tinha que fazer. Escolha aí, Davi. Você quer cair na mão dos homens Ou na mão de Deus. ou cair nas mãos de Deus? Me livre de cair na mão dos homens. Porque os homens Eu quero cair na mão de Deus porque Deus é rico em misericórdia. Os homens não, irmão. Os homens só têm misericórdia dele mesmo, do outro não tem. É verdade. Então ele escolheu cair nas mãos de Deus, né? O rei Uzias, irmãos, começou bem. Ele começou seu reinado aos 16 anos e reinou 52 anos em Israel. Capítulo 26, versículo 17. Desculpa, versículo 3. Capítulo 26, versículo 3, 2 Crônicas. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Versículo 4. 55, né? E 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4. Reinou 55 anos. Ele reinou 52. 52 anos. Ah, agora está 55. E aumentaram aí 3 anos aí. Que isso? Misericórdia. Aqui, ó. Começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. A Bíblia está alterada. Hein? Que loucura, gente. Minha está 52. Eita. Versículo 4. Como é que ele começou o seu reinado, André? Versículo 4. Fala aí. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém, irmãos. Ele buscou o Senhor. Ele buscou fazer o que era reto aos olhos de Deus. Deus fez o que com ele, irmãos? Deus o prosperou. Ele foi um rei tremendo, irmãos. Os povos circunvizinhos se prostravam diante de Uzias. Ele construiu muitas coisas em Jerusalém, em Israel. Ele tinha um exército enorme, irmãos, de soldados valorosos. Fala a palavra. E ele cresceu, irmãos. Ele prosperou por quê? Porque buscou o Senhor e buscou fazer o que era reto. Amém? Amém. Começou na graça, irmãos, dependente do Senhor. O que aconteceu no versículo 16, irmãos? Alguém lê, por favor? Versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Quando ele já era grande, tinha glória, tinha poder, o que aconteceu? No seu coração cresceu o orgulho. Ele começou na graça, o Senhor abençoou e ele se ensoberbeceu. Porque ele chegou dentro do templo para queimar incenso, algo que somente o sacerdote podia fazer. Não parece nem algo muito grave, né? Não parece nem algo muito grave. Mas ele transgrediu a lei de Deus. Ele não poderia queimar incenso no templo, irmãos. Isso era função somente do sacerdote. Mas ele se achava um rei poderoso, cheio de glória. Se exaltou. Não precisa de sacerdote, não. Eu mesmo vou fazer isso. Se portou na casa de Deus conforme o seu próprio entendimento. Muitos hoje na casa de Deus se portam da mesma maneira, irmãos. Querem trabalhar para o Senhor segundo o seu próprio entendimento. E não buscam a direção do Senhor para saber como se portar na casa de Deus. E ele, 52 anos, né? Reinou em Jerusalém. Ali na presença do Senhor. Ai, meu Deus, tem misericórdia da gente. Não, porque ele ficou há quantos anos, né? Muito tempo. Depois ele saiu da presença. No finalzinho. Né? Então ele se ensoberbeceu. Mas os sacerdotes, eles foram exortar Uzias.
Uzias, não te compete fazer isso. Ele nem chegou a acender lá, ficou com lepra. Estava com ele na mão. Mas olha o coração orgulhoso, o que faz, irmãos? Os sacerdotes exortaram ele. Se a gente ler a passagem, a gente vai ver. Ô rei Uzias, você não pode fazer isso, não te compete. Ele não poderia ter se arrependido e voltado atrás? Ele não se arrependeu por causa do seu coração orgulhoso. E ele continuou no seu caminho de soberba, de independência, de autossuficiência. E na hora, irmãos, cresceu lepra na sua testa. Lepra é uma figura do pecado. Começou na graça e terminou na carne. O que aconteceu com os discípulos? Quando 2 discípulos pediram, um para sentar à sua direita e outro à sua esquerda. O que aconteceu com os outros discípulos? Se indignaram. Por quê? Porque eles também queriam a mesma coisa que os outros. Eles queriam a mesma coisa. Por que eu não fui na frente? Mas os outros chegaram primeiro. Voltando lá para Mateus, né? Os outros chegaram primeiro, irmão. Era melhor ter começado na carne e terminar lá na graça. Então, um coração orgulhoso, ele não aceita a correção, ele se indigna. Assim como aconteceu com Uzias. Ele se indigna, irmãos, porque ele poderia ter voltado atrás. Não foi isso que aconteceu com aquele general da Síria? Qual é o nome dele? Naamã. Mesma coisa, um coração orgulhoso. Ele chegou lá no profeta, o profeta mandou um mensageiro. O mensageiro estava achando que o profeta ia vir aqui falar comigo e mandasse, fizesse alguma coisa, né? Fizesse uma oração. Mandou um mensageiro falar comigo. Oh, ele não sabe quem eu sou, não? Sou poderoso, sou general da Síria. Coração soberbo, coração orgulhoso. Ou seja, se achava, né? Se achava. Ele queria que o profeta saísse para falar com ele. Mas mandou um mensageiro. E o mensageiro falou o quê? Não, o profeta mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes nesse rio aqui, pô, lá onde eu moro está cheio de rio. É, um mais bonito que o outro. Não vou mergulhar nada. Mergulhar nesse rio aqui. E não se submeteu, irmãos. Foi orgulhoso, estava indo embora. Mas os seus servos vieram e disseram, Senhor, meu Senhor, se ele te mandasse alguma coisa difícil, você não faria? Ele só está pedindo para você mergulhar 7 vezes aqui no rio. Não custa nada, pô. Foi convencido. Uzias não foi convencido, irmãos. Morreu na sua soberba. Morreu na lepra. Se arrependesse, ele foi convencido, o general, e mergulhou 7 vezes, foi curado da sua lepra. E os discípulos aqui se indignaram. E o Senhor pacientemente ensinando para os discípulos. Voltando aqui a Mateus capítulo 20, irmãos. Versículo 25. 24. Ora, ouvindo isso, os 10 fizeram o que, irmãos? Se indignaram contra os irmãos. Foi nem contra a mãe. Contra os 2 irmãos. Você vê que não foi nem contra a mãe. Foi contra eles. Foi contra eles. Ou seja, intriga dentro da igreja por causa da soberba e do orgulho. Né? O pedido era legítimo, irmãos. Não tinha nada errado com o pedido, não. Né? Querer estar perto do Senhor. Mas como eles tinham um coração carnal, natural, isso trouxe contenda. Isso trouxe indignação. Isso trouxe conflito entre eles. Não por causa do pedido, mas por causa do orgulho do coração. De não entender o Senhor, o seu caminho de cruz, e que nós somos dependentes da sua graça. Nós somos totalmente dependentes dele, irmãos. O quanto na nossa vida cristã nós não caminhamos na nossa soberba, no nosso orgulho, no nosso autoconhecimento, apartado de Deus. Mas o Senhor vem ensinar a eles aqui, né? Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos. Então o Senhor tem ensinado ele aqui 3 anos e meio, irmãos. Seja como uma criança, humilde como uma criança. Perdoe seu irmão. Não tenha o seu coração nas riquezas. Não fique ansioso por coisa alguma. Dependa do Senhor. E aqui parece que o Senhor resume todo o seu ensinamento. Sirva o irmão. Você quer ser grande no reino dos céus? Seja aquele que sirva. E a palavra aqui no grego é diáconos. O diácono é aquele que serve. Todos nós temos que ser diáconos, irmãos, na casa de Deus. Lembra daquela passagem que o Senhor ele pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos? Pedro, mais uma vez, fala, não, irmão, lavar meu pé, que isso? O Senhor, não, meu pé não. Mas o Senhor fala, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo no meu reino. Está vendo, irmãos? Só os humildes, porque os humildes herdarão o reino, irmãos. Então, a sistemática do reino é diferente da sistemática do mundo. Por isso que nós temos que deletar, irmãos, tudo que nós aprendemos no mundo. Deleta, apaga, zera. Tudo que você aprendeu no mundo, irmão, zera. No reino é tudo diferente. E não é só diferente, é o contrário. Os poderosos no mundo querem dominar, certo? Querem ser servidos. No reino é diferente. Quer ser grande? No reino, seja aquele que serve. Não busque ser servido. Não busque dominar. Mas isso é em todas as áreas, assim, eu estou pensando agora. Em servir, né? Assim, a gente pega o nosso exemplo de Jesus. Ele servia o tempo todo, em todo lugar. Assim, na casa do Senhor, no nosso caso, né? No trabalho, na nossa casa, o tempo todo. Servir todos, né? O tempo todo você não serve. O tempo todo. Porque agrada o Senhor também, né? Até com o patrão, né? Você faz. Onde ele ia, uma multidão atrás dele. E ele estava sempre servindo. Ele nem tempo para comer. Servindo com a cura, com a palavra. Sempre servindo. Com cuidado. Ele não fala, não tem um versículo que ele fala, não sei se tem a ver com assim, essa questão de servir. Tudo que você fizer ao meu, você está fazendo. A menor dos pequeninos, ele fala dos pequeninos. Então, é uma forma também de servir, né? É servir, é visitar. Tem várias formas de servir, né? Quando está servindo a igreja, está servindo a ele. É por isso que a gente tem que fazer um serviço bem feito. Porque não pode assim, até fazendo uma comida em casa, né? Somos irmãos, né? E a gente precisa compreender isso, né? Muito forte. Eu servi a Aline, né? Eu servi o Michael, eu servi a irmã, eu servi o irmão, eu servi meu esposo, eu servi isso é a nossa vida, a nossa vida diária. É a nossa vida diária, é isso, né? Leva para tudo. Casa, né? Para tudo. Para o trabalho, para casa, para tudo. Para a igreja igreja. Também, porque, né? Ele é patrão, mas ele faz tudo lá. Ele trabalha pra caramba. Trabalha pra caramba. Trabalha muito. Muito. Ele não fica sentado para ninguém fazendo. Ele vai lá e faz. Né? Então é isso aí. Então é mais ou menos isso, né? Assim, a gente acha que não vou fazer não porque o outro está fazendo. Aquilo ali é uma obrigação minha. Mas não é assim não, né? O Senhor veio e serviu. Ele precisa compreender que isso aí realmente trabalhar. Possa ganhar, né? Fazendo como se fosse para ele, né? Sim. Fazendo como se fosse para o Senhor. Porque se a gente está fazendo para um filho dele, a gente está fazendo para ele. Sim. Uma mãe não se agrada quando faz uma coisa para um filho? Toda mãe se agrada. Imagina o Senhor. Então, só para finalizar, irmãos, não nos preocupemos com a nossa obra na casa de Deus. Né? Não fica preocupado. O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Qual é a minha obra? Qual é o meu serviço? Não se preocupa com isso. Se preocupa, irmãos, em crescer em graça.
Essa é a sua preocupação. Essa é a nossa preocupação. Crescer em graça. O que é crescer em graça, irmão? Dependência. É crescer na dependência. Amém. Entendi. Isso aí eu Perguntei de entendi. propósito. Isso aí eu entendi. Crescer em Eu graça sabia. é crescer na dependência. Graça é muitas coisas, irmão. A gente não pode resumir a palavra graça. Graça é muita coisa. Graça é capacitação. Graça é favor imerecido, né? Mas resumindo, crescer em graça é crescer na dependência. Porque as obras que você tem que fazer, irmãos, o Senhor já preparou. Não é nem você que preparou suas obras. É Ele que prepara as obras que nós temos que caminhar nelas. Não é isso que fala Efésios? Como é que fala Efésios 2,8, irmãos? Temos que saber de cor. É dom de Deus. Né? Lembra? Lembraram? Não lembrou não, Horaci? Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Para caminhar junto com a nossa irmã. Também não lembrei, não. Não lembrou não, irmão Lucimar? Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios depois de Gálatas. Efésios 2:8. Vamos decorar esse versículo, irmãos. 8, 9 e 10. Amém? Porque pela graça... Vamos ler todos mundo juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha aí, ó, crescer em graça, não se gloriar. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então até as obras que nós temos que andar, foi Deus que preparou, para que nós andássemos nelas. Como que nós vamos reconhecer que obras que nós temos que fazer? Cresce em graça. Reconhece o Senhor como você dependente dele, né? Dependente do Senhor em tudo, irmãos. Que Ele vai te mostrar as obras que você tem de caminhar. Amém. Os discípulos até aqui não enxergavam. Mas depois eles enxergaram. Não enxergaram? Pedro, quando você era novo, você ia para onde você queria. Você fazia o que você queria. Mas quando você for velho, vão te levar para onde você não quer ir. É verdade. Mas ele ia, ele foi. E a morte dele glorificou o Senhor. Não foi assim com todos os discípulos? Exceto Judas, que era filho do maligno. Todos foram perseguidos, todos foram maltratados. Exceto João. Todos os outros discípulos foram mártires, irmãos, pelo Senhor. João, ele sofreu até a morte, porque diz a história que ele foi mergulhado num caldeirão de óleo fervente. Ficou preso na ilha de Patmos, né? Mas todos aprenderam o caminho da cruz. O Senhor foi paciente com os discípulos. Todos aprenderam o caminho da cruz. E viram que para alcançar um reino existia um caminho de cruz. Que nós possamos aprender, irmãos. Que nós possamos compreender